está no nosso primeiro episódio do podcast Do Oriente para o Mundo. Aqui a gente fala sobre a influência do Oriente nos dias atuais. E hoje o nosso tema é o modelo japonês de administração. E quem vai apresentar hoje sou eu, Maria Clara, nosso apresentador também, Luiz Felipe, e nossa convidada especial, a professora Suzana, aqui do Senai. Boa tarde a todos, estou bem ansiosa para a gente começar esse bate-papo. Só um pouco. Bom, falar um pouquinho sobre o modelo japonês de administração. É um conjunto de práticas e filosofias de gestão desenvolvida no Japão, com ênfase na eficiência, qualidade e melhoria contínua. Ela é amplamente reconhecida por seu impacto na manufatura, gestão de produção e desenvolvimento organizacional. Esse modelo foi principalmente visto pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava se recuperando. Ele precisava de uma forma de se reerguer na questão de gestão administrativa. E aí, nesse contexto, veio o Toyotismo, que é um sistema de produção desenvolvido pela Toyota Motor Company, que muita gente deve conhecer, e emergiu principalmente dos pilares do modelo japonês de administração. O modelo japonês se diferencia por sua abordagem coletiva e focada na qualidade, eficiência e envolvimento dos trabalhadores. Algumas características principais incluem filosofia Kaizen, que é a melhoria contínua, tomada de decisão participativa, onde todos conseguem tomar uma decisão, longo prazo e estabilidade no emprego, produção just in time e a cultura da qualidade total, que é o TQC. Nisso, a gente queria saber se a professora já ouviu falar desse modelo de administração japonesa, se você já trabalhou em alguma empresa que trabalhava com esse modelo. Tá. A melhoria contínua faz parte, inclusive, lá da empresa. A gente trabalha com a agricultura familiar e a parte da logística. Então, lá, desde os entregadores até todos os processos, a gente sempre trabalha isso de melhorar sempre o serviço, o processo. Então, isso já é uma prática, inclusive aqui no próprio Senai, né, saindo um pouco lá da empresa, aqui no próprio Senai, tem esse processo também da melhoria contínua, principalmente através da avaliação institucional. Então, toda vez que o aluno faz uma avaliação institucional, a ideia é que a gente possa melhorar com base nesses indicadores. Então, por isso que é tão importante essa fase da avaliação, para a gente poder melhorar o que realmente já está bom, né? A gente pode realmente melhorar mais ainda. Bom, dentro desse modelo japonês de administração, a gente também tem o Kanban, que é mais uma metodologia que esse sistema, que esse modelo usa, que tem muito a ver com... o método dele é usado principalmente através de cartões e é sempre separado entre a fazer, em processo ou feito. Isso pode ser modificado em questão de produto ou serviços. Estoque também pode ser quando tira a pode peça, ter mais colunas ou não. E de acordo com essas tabelas, você vai mexendo o post-it, que é o que você vai ter para fazer ou estar em processo ou feito, que aí você vai modificando a cada etapa do processo. Isso para você organizar o processo de produção e etc. É uma ferramenta bastante utilizada. Eu sempre indico o Kanban para as pessoas que querem fazer gestão de tempo, de tarefas. Né? Vocês não estão começando a carreira de vocês. É uma ferramenta bastante útil, né? E eu utilizo bastante o Trello, né? Para facilitar a construção do Kanban. Eu faço com que realmente use um pouco da tecnologia a favor de vocês. Vocês conseguem saber exatamente como é que estão as tarefas que vocês estão desenvolvendo, ou até mesmo quiser fazer com relação à produção, a questão do estoque, utilizando também o sistema Kanban. Sim. Hoje em dia até muita gente usa o Kanban sem saber que é o Kanban. Eu mesma já tinha ouvido falar uma vez de... É meio que um método de estudos que uma vez uma pessoa me passou, que você separava o assunto que você tinha que estudar entre a fazer, em processo e feito. E assim você conseguia se organizar melhor. Não, no próprio caderno mesmo você criava uns quadradinhos e em cima você botava no processo, porque também tem a fazer. dos post-itzinhos coloridos e Tem dos post-it dos também. marcadores também. Com isso a gente consegue ver que é uma metodologia muito fluida, que pode ser usada, que é usado muito em empresas, mas também no cotidiano, na organização geral das pessoas. Bom, falar um pouquinho sobre o OLE. Deixa eu voltar.
O OE, o que é? É eficiência geral do equipamento. É uma métrica utilizada para avaliar o quão bem um equipamento está operando em relação ao seu potencial máximo. A senhora já trabalhou em alguma empresa assim? Ou já chegou a ver de perto? A senhora tinha já nesse meio? Nunca visualizei de perto, mas é bastante utilizado, né, a ferramenta para otimizar a produção, assim, a maioria das indústrias utiliza, mas diretamente eu ainda não trabalhei em uma indústria. Conheço agroindústrias, mas que não trabalham com essa ferramenta. É principalmente porque a questão mais no maquinário mesmo. Assim. Uma das qualidades do OE é o índice atualizado para medir produtos e itens que apresentam defeito e não podem ser entregues ao cliente. É fundamental, portanto, manter o controle e monitoramento constante à produção em série. A senhora que é uma grande empresária, no meio da sua empresa você vai utilizar algo parecido? A gente tem alguns indicadores, né? Como a gente trabalha com logística, a gente sempre trabalha a questão para reduzir avarias, perdas, furtos, desperdício e várias outras coisas que a gente precisa trabalhar com algumas ferramentas, principalmente as ferramentas de qualidade, que muitas, né, vêm aí da administração japonesa. Então, lá a gente utiliza, como eu mencionei, a melhoria contínua, que é o próprio sistema Kaizen, tanto que os entregadores eles podem interagir com a gente com relação às melhorias. Internamente, os processos de acuracidade, as ferramentas, o próprio Kanban, né, a gente tem um painel lá, um mural, utiliza bastante os post-its, porque lá tem uma rotatividade de pessoas, então isso tem que ser visual, mas a gente também tem um próprio backup, isso do virtual, né, utilizando o Trello, para justamente a gente saber exatamente quais são as tarefas que estão sendo realizadas, então o time todo consegue visualizar, não somente o time como funcionário, mas até os sócios, saber exatamente quem está fazendo o quê e quais são as atividades, principalmente que a gente trabalha com tempo, e tempo para a empresa é muito dinheiro e a gente precisa otimizar bastante, então a gente utiliza bastante essas ferramentas de administração para melhorar alguns fluxos da gente, os processos internos e os externos também. Sim. Uma coisa que eu percebi pesquisando sobre o assunto é que o toyotismo usa o sistema da metodologia do modelo de administração japonesa e eu vi que hoje em dia é um dos mais utilizados. Eles falam como toyotismo, o método Toyota, mas o próprio toyotismo usa um modelo japonês de administração e muitas pessoas às vezes não correlacionam isso. E aí também, no meio disso, tem outra ferramenta que é a TPM, que eu vou ler aqui um pouco para vocês o conceito mesmo dele. Para não confundirem, né? Achar que é TPM voltada à mulher. Sim. TPM na verdade, a questão é uma sigla para manutenção produtiva total. Calma, é a TPM? É uma metodologia japonesa também. Com isso dá para ver que o modelo japonês de administração existem várias metodologias, vários métodos para o principal intuito dele, que é a melhoria contínua, o foco em todos os colaboradores, processos. E o conceito principalmente de TPM, como eu já disse, é a manutenção produtiva total e é uma metodologia japonesa focada em maximizar a eficiência dos equipamentos e processos produtivos, envolvendo todos os colaboradores. Ela é baseada em 8 princípios básicos, que é a melhoria focada, para eliminar desperdícios e ações proativas, a manutenção autônoma, operadores cuidam da limpeza e inspeção, a manutenção planejada, evitar falhas com manutenção preventiva, educação e treinamento, desenvolver as habilidades das equipes, controle inicial, prevenir problemas desde a instalação, segurança e meio ambiente, ambiente de trabalho seguro e sustentável. TPM administrativo, aplica metodologia em processos administrativos, como já deu para perceber. Várias partes desses princípios da TPM a gente já vê hoje
em muitas empresas. A questão do meio ambiente, que a cada dia fica mais evidente o quanto a gente tem que focar mais nisso, quanto as empresas principalmente têm que focar mais nisso. Que é educação e treinamento. Tem até uma história que aconteceu com um familiar meu na empresa, que o treinamento para mexer com o robô ele tem um braço, vem, faz e ele joga a peça. Você não pode chegar numa certa distância dele. Essa distância aqui a gente não pode manter de um robô, porque o braço ele pode girar de vez. Por falta de treinamento, ele foi mexendo a peça, só fez assim, ó. O robô bateu no sensor dele, virou e jogou pro lado. Pela falta de treinamento, ele quase morreu. Bateu na parte de cima da cabeça, quebrou, acho que foi 7 costelas. Não, trincou 7, quebrou uma costela e quase foi de arrasta mesmo, por conta de falta de treinamento. O maior desafio aí da aplicação da TPM são as pessoas, né? Às vezes podem até receber treinamento, capacitação, mas não se dedicam nesse treinamento. Exatamente. Também. E eu sempre menciono, quando eu converso sobre a administração japonesa, é que o brasileiro tende a não achar que essas metodologias podem ser aplicadas à nossa cultura. Sempre acho que dá para dar um jeito. Né? Então, pois é, e aí sempre se discute se realmente dá para ser aplicado, mas uma ferramenta dessa, bem aplicada, faz com que muitos processos de fluxo aconteçam de forma mais segura. Né? Existe um porquê, todo um estudo por trás, tanto a questão da segurança, você falou sobre a questão do meio ambiente, que é em alta, né? Não somente aqui no Brasil, mas muitas outras empresas no mundo todo. Várias empresas do polo, inclusive, estão muito focadas nessa questão ambiental, quando você pesquisa sobre a empresa, a Pracel mesmo. Você entra no site dela, ela sempre foca muito nessa questão ambiental, sustentável, a energia dela toda, é ela mesma que vai fazendo lá dentro, né? Formando. O difícil é os funcionários entenderem a importância disso, né? Porque às vezes acham que eles não podem contribuir. E de fato eles contribuem também dentro da empresa com relação ao meio ambiente e qualquer outro processo. Até pela qualidade do ar, que lá na empresa eu sempre reclamo por conta do cheiro de amônia, que como é no petroquímico lá, tem muito cheiro dos produtos químicos, e o que eu mais sinto é o cheiro de amônia. Agora, se um colaborador estiver dentro da empresa e estiver sentindo o cheiro de algum gás que a gente pode até ser sentido, mas tem gente que tem uma sensibilidade maior para sentir isso. Sim. Pode até facilitar para evitar acidentes, como já aconteceu no polo alguns anos atrás, que teve um vazamento de gás que poluiu metade de viagem d'água. Não tinha como você esperar, muitas pessoas passaram mal por conta disso. É até interessante porque, como a senhora falou, que às vezes os colaboradores não entendem isso. É tipo assim, o regulamento da empresa tá aí, eu nem sei porque eu tô fazendo isso, só tô fazendo. Ou então vai dizer, mas a empresa tem muito dinheiro com relação ao desperdício, tá vendo que a máquina lá tá fazendo errado, tá passando errado. Algumas hoje, com o sistema mais automatizado, ela já vai recusar algumas coisas, mas a pessoa fala assim, mas tudo bem, a empresa tem dinheiro, tem problema com relação a isso. Mas não entende que isso é em prol de algo a mais, né? O desperdício não deve acontecer como qualquer outra coisa. Então, às vezes, o funcionário ele se acha no direito de dizer que as coisas devem acontecer desse jeito e não reporta, às vezes, para a liderança sobre o que está acontecendo nos processos. Ou quando vai reportar, só reporta como já está tudo quebrado, já está tudo destruído. Que ele já teve bastante desperdício. E como eu mencionei, as ferramentas da qualidade, assim como a própria administração japonesa, deveria ser introduzidas em matérias básicas de escola, porque a gente já tem funcionários mais preparados quando chegam no mercado de trabalho, já entender exatamente como é que as ferramentas funcionam, porque já tem a prática desde cedo. E é como a gente estava falando aqui, vai além de uma ferramenta que uma empresa usa. Tem muito a ver também com como a própria pessoa se organiza no dia a dia. A questão do Kanban mesmo é uma metodologia que pode ser usada no dia a dia da pessoa. Já é usada às vezes sem saber, mas é algo que deveria ser mais introduzido nas escolas realmente. Iria poupar bastante. Sim. Em casa, então, a galera mesmo que gosta de tomar café todo dia, tem que entender a importância até da dose da colher.
né? O Então, horário do café também é importante. tudo. Porque aí, por exemplo, a pessoa, você pergunta assim, quantas colheres de café você coloca para fazer 1 litro? Às vezes a pessoa não tem noção. E aí quando chega na empresa, não entende por que a empresa é tão precisa nas doses, na quantidade. E isso vai refletir no fluxo, no faturamento e muitas outras coisas que a pessoa pode estar produzindo. Eu posso até dar um exemplo de mim, que trabalhei numa cafeteria, que fala sobre isso. Quando você vai fazer 1 litro, é igual para você usar Kibua. Sempre é 10 para 1. Se você vai usar 1 litro de água, é 100 ml de Kibua. É igual ao café. O café você não pode pegar 1 litro e botar só, sei lá, 10 graminhas ali, aí vai ficar um chafé. Você tem que utilizar 100 gramas. Não pode ser 100, não pode ser 105 para cima, tem que ser exato 100 gramas, porque senão fica forte. Eu mesma estou estudando engenharia química, né? E principalmente nessas indústrias de química, a dosagem é extremamente importante. Tanto que às vezes tem desperdícios, quando você, na questão da qualidade mesmo, que às vezes a qualidade analisa alguma coisinha ali que foi tipo uma dose mínima, mas tem que ser aí que gera desperdício de produto, no caso, que aí tem que jogar fora, não tem o que fazer, não tem como reutilizar. Exatamente. Lá na empresa tem isso, que tem alguns lotes que foi pedido uma pesagem e chegou com a pesagem a menos, um pouquinho a menos, eles devolvem. Se chegar com um pouquinho a mais, eles também devolvem, tem que ser exato, não pode passar. E muitos remédios, os principais de lá, eles não podem ser reutilizados, tem que ser descartados. E lá é muito dinheiro que vai desperdiçar. O desperdício é muito grande por conta disso, por causa de erros mínimos. E o desafio, como eu falei, é as pessoas entenderem por que está tendo isso, por que estão recusando. Né? Não pode ter um jeitinho brasileiro dentro da indústria. Se você trabalha na indústria que tem realmente o padrão, tem toda a administração japonesa, ela precisa ser cumprida. Sim. E as regras, tudo tem que estar batendo certinho, não sobre a sua parte cultural. Que talvez vai dizer, mas passa. Não tem como isso aí passar. Não tem. Com isso, a gente falou um pouquinho sobre os principais temas do modelo administrativo japonês. E a gente pode ver em várias dessas ferramentas, como a própria TPM tem a parte de foco nos funcionários, né? De valorização dos funcionários, e isso é completamente do modelo japonês de administração, que tem o envolvimento dos funcionários. O trabalho em equipe hoje, os professores aqui do Senai focam muito nessa tecla com a gente, que as empresas hoje não querem competição dentro da empresa, querem colaboração, querem colaboradores que ajudam um ao outro, que não tem aquela rivalidade, e a gente não vê muito isso. Até porque o individualismo até em sociedade é horrível, né? Como a gente às vezes observa aquele coleguinha que fica se achando maioral, quando vai ver para fazer um processo, ele atrapalha todo o processo, sai como certo, porque é sempre assim, né? O individualismo você sempre sai como certo, nunca é algo tipo, não, a gente errou por equipe, é sempre não, sai certo e você saiu errado. Isso dentro das empresas acaba atrapalhando muito muitos processos, até dentro da produção, que não pode errar, porque gera desperdício, não pode ser, tem que ser regradinho, e até dentro do administrativo, que hoje em dia é mais junto, né? O pessoal é mais tipo, na mesma mesa, no mesmo local, não tem aquela divisão que tinha antigamente. Ou que a gente vê que a gente vê nos filmes, que é sempre um setorzinho, né? Uma paredinha aqui, aí tem um seu computadorzinho e você trabalha ali. Se der um erro ali, o problema é seu. Você resolve, se não der para resolver, você é demitido e para outro. Hoje em dia, as empresas visam mais a colaboração, né? Que é importante os jovens de hoje entender sobre realmente o conceito do que é colaborar com o outro, né? E às vezes a gente vê muitos jovens que só estão pensando na própria colaboração de si, não de colaborar, nem transferir conhecimento. Então isso nas empresas de hoje em dia não está sendo tão bem visto quando a pessoa não está querendo contribuir, até no processo de melhorias. E que não cabe, inclusive, a falar, mas eu vou ganhar o que em troca? Eu posso ajudar, mas eu quero ganhar alguma coisa em troca. Então isso não cabe mais nos dias de hoje. A ideia é que todo mundo vai ganhar, né? O time ganha, a empresa ganha, todo mundo cresce. Então a gente traz essa fala que estamos ali para melhorar as coisas. Sim. No modelo japonês, eles veem
colaboradores como parceiro da empresa. Então, da mesma forma que a empresa vê os colaboradores como parceiros, os próprios colaboradores entre si têm que se ver como parceiros. Bom, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou basicamente aqui, principalmente das metodologias usadas no modelo japonês e como hoje em dia as empresas aplicam isso, como elas querem que os colaboradores olhem para isso, e isso é principalmente bom para a gente saber o porquê, como a gente está falando aqui, o porquê a gente está fazendo as coisas, como a gente está fazendo as coisas, por que a empresa exige isso, por que ela exige que não faça isso, e isso é muito importante hoje em dia. Gostei bastante do convite. Adoro falar um pouco sobre administração, não somente a administração japonesa, mas a administração no geral. Eu acredito que em algum momento as empresas brasileiras vão estar trabalhando cada vez mais na administração japonesa. E como eu falei, se os jovens começarem a ter uma base, básico do básico do básico, que é a administração japonesa, vai fluir muito para ele no mercado de trabalho. Sim, porque a administração japonesa do que a administração no geral também, que eu acho que tem que ser mais aplicado nas escolas hoje em dia. Ainda mais agora que não sei se o Brasil ainda está atrasado em questão da indústria, que diferente dos outros países que acham que já estão na 4.0, o Brasil está atrasado, porque hoje ainda é muita mão de obra ainda. É muita mão humana, né? Mais robótica. E as que tem robótica são poucas aqui no Brasil. A gente está passando um processo, tem algumas indústrias que já está indo aqui, a indústria brasileira que já está indo o processo da 5.0. Hoje aqui no próprio Camaçari a gente tem indústrias que estão no 4.0, embora ainda tem outras que estão no 3.0 que estão fazendo ainda o processo de transformação digital. Né? Que inclusive tem que fazer o processo de transformação digital dos indivíduos, né? Os funcionários precisam entender que são mudanças. E às vezes essas mudanças envolvem um pouco também da cultura dessa empresa, para justamente fazer a questão do treinamento, porque não dá para trazer muita tecnologia, muita inovação, se ainda o time precisa ser capacitado e treinado em relação a isso. Eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a administração no geral e como o modelo de administração japonês influencia nisso. E obrigada!